já deves saber qual é a minha opinião. A minha opinião é que eu tinha razão desde os Ryzen 3000, porque se acompanhas o meu canal, tu sabes, ou podes ir atrás e ver, que a partir dos Ryzen 3000, a minha posição sempre foi: não podemos confiar nos automatismos de processador mais board. Minha recomendação: afinar o processador à mão, não obrigatoriamente em todos os casos, mas há um bom princípio de se partir, porque os processadores estão a vir com afinações extremamente agressivas, exclusivamente para te surpreender no benchmark que sai no dia 1. É uma questão até cultural. As pessoas nesta indústria começaram a confundir benchmark com review. Benchmark é uma parte da review, mas quem faz os processadores e as gráficas e não sei o quê sabe que tu, não especificamente tu, uma forma de falar, te vais surpreender com benchmarks, te vais convencer com benchmarks, vais decidir com base em benchmark. Então vamos fazer um processador para ter determinados resultados em benchmarks que nós sabemos que vão acontecer, porque são sempre os mesmos benchmarks feitos da mesma forma. Estás a montar o teu novo PC e o preço do Windows deixa-te triste porque é a diferença entre conseguires comprar uma gráfica mais fraquinha ou mais potente. Tudo na vida tem solução. Vai a URCD Keys, escolhe o Windows 10 Pro e sim, podes usar esta licença para fazer upgrade para o Windows 11. Adiciona o código H25 e capum, tens o teu desconto. Depois, para ativar, também é simples. Copias a chave que recebeste, vais às definições, sistema acerca de, alterar a chave do produto e copias para aí essa mesma chave. Feito, o Windows está ativado e o Git está poupado. Para ti que ainda preferes a versão de 2019 do Office, por exemplo, é a mesma coisa. Adicionas ao carrinho, inseres o código, o mesmo, H25, e está resolvido. E a partir dos Ryzen 3000 foi quando eu notei que os processadores vêm com afinações extremamente agressivas. E pela primeira vez nos Ryzen 3000 foi quando aconteceu serem os processadores, os experts da AMD, óbvio que te vão aldrabar e vão dizer que não, mas isso é feito para ser assim. Os canais de YouTube de hardware vão dizer: a AMD já confirmou que está ok, portanto a AMD, a empresa que vende, logo nunca mente. Nunca percebi essa associação. I don't know. Portanto, está tudo bem. Até que os Ryzen 3000 começaram, um aqui, outro acolá, a aparecerem degradados, e atualmente é um CPU que eu não te recomendo a ti, por exemplo, comprares em segunda mão. Ou melhor, qualidade de preço em segunda mão é dos melhores processadores que podes comprar, mas a probabilidade de ele estar degradada é grande e a degradação é muito difícil de detectar se não for extrema. Portanto, vais ficar com uma batata quente na tua mão, porque vai crashar de vez em quando em algum programa ou em algum jogo. Boa sorte a detectar se é o processador, ou se é a fonte, ou se é uma USB, ou se é um cabo mal ligado. Boa sorte. Portanto, a partir dos Ryzen 3000, eu alertei para isso. Temos, neste caso da Intel, um caso mais acentuado, e é por isso que deu notícia, porque é a mesma situação, mas aconteceu mais cedo, em vez de começar a acontecer ao fim de 2, 3 anos, começou a acontecer, em alguns casos, com 2, 3 meses de uso, e é mais frequente, logo é suficientemente apelativo para criar conteúdo e virar notícia, seja num site, seja num canal do YouTube. Mas isso acontece desde os Ryzen 3000. No caso da Intel, eles começaram a apertar, eu notei principalmente a partir da 11ª geração, e agora na 13ª e 14ª está totalmente fora de controle. Temos a suposta questão da oxidação, que é a única coisa que eu não posso confirmar por mim. Mesmo que exista a possibilidade de oxidação, custa-me acreditar que esse seja o principal motivo, ou que seja sequer o motivo das pessoas com 2 meses de uso de CPU ele estar a crashar, porque ser possível haver oxidação não quer dizer que ela vá existir. O que eu sempre tenho alertado, e que na 13ª e 14ª geração, mais ou menos na 12ª, eu alertei. Eu tenho um vídeo que teve muitas visualizações porque eu entrei a pé juntos, porque, na minha opinião, os criadores de conteúdo estavam a fazer um péssimo trabalho em não alertar que as motherboards estão a fazer overclock automático, e esse é apenas 50% do problema. Overclock automático é quando tu tens o processador Intel que diz lá 253 W e ele gasta 400, é porque a motherboard está a fazer overclock
automático. E ninguém estava a alertar para isso, a não ser eu, o Tech City e o Mike's Unboxing. São os únicos 3 youtubers no mundo que eu conheço. Eu, inclusivamente, eu sou um dos 3 que eu conheço que tenha alertado para isso. Provavelmente há algum youtuber muito pequeno que eu não vi, mas eu, Tech City e Mike's Unboxing foram os únicos 3 que eu vi a alertar que as motherboards estão a fazer overclock automático, logo isso é arriscado. Segundo, os benchmarks que os outros youtubers fizeram são inválidos porque a tua motherboard pode ou não estar a fazer overclock automático. Antes disso, nós tivemos em 2017 ou 2018, ou se calhar foi 2019, não sei, mas há alguns anos atrás, tivemos o Steve do Gamers Nexus que alertou para esse facto e que alertou que se o mesmo processador em diferentes motherboards tem consumo de energia diferente, tensão diferente, clocks diferentes, está errado fazer um benchmark de CPU sem utilizar um padrão, porque aí não estás a testar um CPU, estás a testar uma motherboard. É um benchmark de motherboard e não de CPU. Por algum motivo, até o Gamers Nexus desistiu dessa guerra, possivelmente com contratação de novas pessoas e quem geria uma coisa agora não gera, agora gera outra. Portanto, a pessoa que faz o teste não é a pessoa que decide a direção das coisas. As empresas crescem, começam-se a delegar coisas e foi uma questão que foi uma seta, um caminho que se perdeu dentro da empresa Gamers Nexus, é que os CPUs são testados com qualquer setting que a motherboard topo de gama que o fabricante lhes mandou ou que eles compraram vai colocar. Eu sempre me posicionei contra isso, uma razão muito simples. Tu compras uma motherboard de 600 paus igual à que eles usaram para o benchmark, o teu CPU vai consumir 400 watts, ou melhor, vai consumir o máximo possível até chegar a 100 graus, que pode ser 400 watts, 420, 370, 320, se o dissipador for mau, whatever. Vai consumir o máximo até chegar a 100 graus. Mas, por exemplo, com uma das motherboards que eu costumo recomendar, há algumas B760 boas, mas consideravelmente mais baratas. Algumas delas, por default, tu não fazes nada, o processador vai consumir 253 watts. Só. Esse é metade do problema e que eu sempre alertei. E quando sou eu que monto o PC, todos os Intel que eu montei, eu configurei à mão o consumo de energia. Esse é metade do problema. O Wendell fez um vídeo muito completo, muito útil, e que lhe falta um problema. Ele raspou. Faltou-lhe um pormenor. Porque ele levantou uma base de dados com base em processadores que falharam em motherboards de servidor que vão limitar o processador a 150 watts. Existe uma única falha na conclusão que se tira disso. Porque se está limitado a 150, logo não é por causa do overclock que vai acontecer o problema. Há um pormenor. É que metade do problema é criado porque algumas motherboards fazem o processador consumir mais energia do que é suposto. Ok? E a Intel deixa. Portanto, a Intel também é culpada porque a Intel não disse para eles fazerem, mas não disse nada quando fizeram. Portanto, deixa estar. Consome mais, mas aumenta 3% no benchmark. Portanto, 3% para gastar 100 watts a mais para 3%, está bom. Pode ser que fique em segundo lugar em vez de terceiro no jogo Y, whatever. É esse tipo de estupidez. A outra metade do problema, e que não se resolve limitando o consumo de energia, é o single core. O single core do 14900K é 6 GB. Ele, para bater 6 GB, tem que estar um núcleo a trabalhar e eventualmente 2 núcleos só. E esse 1 ou talvez 2 núcleos vão bater 6 GB. Para ele bater 6 GB, ele não vai gastar sequer 150 watts. Mas vai ter uma tensão muito alta. Portanto, tu tens... Os motivos para o CPU degradar são... É todo um equilíbrio entre temperatura, carga, quanto esforço ele está a fazer, a que temperatura está, e qual a tensão e consumo de energia por consequência. Mas tu tens esses diferentes fatores. Se tu limitares o consumo de energia, não necessariamente vais limitar o esforço excessivo no núcleo. Ou 2. Porque se ele está com uma carga excessiva em 1 ou 2 núcleos, mas só estiver a gastar 110 watts, não há motherboard de servidor que proteja.
certo? O que eu faço quando eu monto um processador Intel é, o consumo de energia é sempre à mão, tem que ver à mão, e depois o clock máximo depende dos casos. Quer dizer, também é à mão, mas houve casos onde eu não alterei à mão, houve casos onde alterei à mão. Muito simples. Eu, para bater 6 GB, ele está a 1.48V. O processador que eu montei, 14900K, não vai sair das minhas mãos a bater 6 GB. Vai sair das minhas mãos a bater 5.8, 5.3, 5.9, o que for preciso para esta tensão baixar. Baixar para quanto? É subjetivo. 1.37, 1.25. O que eu achar bem naquela unidade em específico, porque há várias formas de depender que o processador está em esforço. O processador está a 40 graus, tu abriste a calculadora, passou para 75, está em esforço. O processador está a 40 graus, tu abriste a calculadora, ele passou para 41 graus, não está em esforço. É uma forma subjetiva de avaliar a coisa. Infelizmente não há uma regra matemática. É experiência, olho e feeling. Eu consigo perceber que o processador está em esforço porque passou de 40 graus para 75 e teve 1.48V para abrir a calculadora mais rápido. Portanto, já peguei em processadores que para bater o single core máximo ele quase não aumenta muito pouco a temperatura, passa de 40 graus para 50 e a tensão vai a 1.32. De origem, tipo, o processador está safe, está seguro, ele não está em esforço. Mas há outros que precisam de muita tensão. O que é que acontece? Tem que se bater os 6 GB. Custa o custar, mesmo que não ajude em nada. Porquê que eu acho que isto é só degradação? Porque de todos os processadores que eu montei, do zero, eu nunca vi um único degradado. Por todos eles eu afino à mão. Portanto, eu teria que ver um degradado para ter certeza. E quantos CPUs degradados é que eu já peguei que não montei? 0. Porque eu recuso-me a pegar nesses CPUs. Estou aqui à procura de uma cena no meu telefone que eu quero vos dizer qual foi a última vez que eu recusei pegar num computador. Porque eu sei que a probabilidade de estar degradada é grande. 3 de julho. Foi a vez mais recente que eu recusei mexer num i9, porque o i9 já tinha sido instalado há algum tempo e, portanto, é uma regra minha porque eu já sei o que é que vai acontecer. O processador está instalado há alguns meses, não tem contacto frame, logo ele está torto. O quão torto, não sei. É mais um fator de muitos. Ele está torto. Foi instalado numa motherboard topo de gama, uma Strix. Logo, é garantido que ele esteve com overclock em termos de consumo de energia. Portanto, overclock. O original da Intel já é agressivo. Temos as boards Strix que forçam ainda mais. Temos neste caso, um watercooler de 240 e temos um CPU torto porque não tem contacto frame e cereja em cima do bolo, a pessoa relatou-me que já tinha tido um problema bizarro de alguns jogos crasharem. Os sintomas de CPU degradado é do pior que tu podes encontrar. É extremamente difícil. Porque são sintomas semelhantes a tu teres, por exemplo, um cabo SATA com defeito. Porque um CPU degradado, a instabilidade pode-se manifestar num jogo a crashar, sure, aquela típica mensagem de erro da gráfica, mas que afinal a culpa é do CPU. Ou pode ser simplesmente uma PCI que não trabalha, uma USB que não trabalha, uma USB que para de trabalhar e porque parou de trabalhar a USB começa a crashar outro programa. Um sintoma de instabilidade de CPU degradado, quando não é agressiva, pode ser extremamente difícil e tu podes ter tipo um defeito na motherboard ou na fonte ou num hub USB e estás a pensar que é do CPU ou vice-versa. Então são aqueles casos que quando existe a probabilidade de CPU degradado, eu prefiro não tocar no PC. Tipo, sorry, no próximo começamos do zero e eu não toco nisso. Agora, o que é que tu podes e deves fazer? Se tu já compraste este CPU, um i7, um i9, K, um Ryzen que começou a crashar, tu tens que reclamar, pedir garantia. Até aí é simples, certo? Mas é que agora vem correções que é possível, provável, expectável, digo eu, que irá fazer com que
o processador possa não bater 6 GB. A minha recomendação, a começar do zero, é não confies em ninguém e o teu CPU, se é topo de gama, tem que ser afinado à mão. Se não queres afinar à mão, não compres um CPU topo de gama. É a minha recomendação. Quando o objetivo primordial é a coisa funcionar bem, ok? Eu não preciso ter o melhor desempenho do mundo, preciso ter o desempenho que eu preciso, o mínimo para funcionar bem, e quero que funcione bem. Essa é a minha prioridade. Evita boards topo de gama, processadores topo de gama, ou afinar à mão. Mas se tu já compraste, faz-te de burro. É o teu direito. O processador está com problema, reclama, ativa RMA, seja onde for. Preferencialmente nestes casos, compra o PC já montado pela loja, porque assim pousas o PC. Não tens de fazer tu o diagnóstico. Ok? E não tens que pagar porque está dentro da garantia. Olha, este PC não funciona bem. É muito provável, porque eu já vi muitas vezes. Porquê? Porque é um problema extremamente difícil de detectar. É muito provável que o diagnóstico seja mal feito e que ele chegue até ti a segunda vez e não funciona bem. Continua a não funcionar bem. Porque o diagnóstico foi mal feito, porque o diagnóstico pode levar muitas horas, eventualmente dias, até ter 100% de certeza, e como tu pagaste 50, 30, 40 euros pela montagem do PC, não podes estar à espera de ter um funcionário 2 dias dedicado a ti. Se tiver 2 horas, já é um extra, portanto bota, parece-me que é isto, vamos resolver isto, se não for isto o cliente volta, esperemos que não volte, mas se voltar, pelo menos em vez de 2 dias, gastamos 2 horas. É assim que funciona o negócio. Quando eventualmente é aqui que eu acho que é importante bateres o pé. E as lojas não têm culpa, mas são as lojas que te vendem e é o canal de comunicação que tu tens para votar com a tua carteira, certo? Enquanto cliente. Não tens outro. Tu não podes ir falar com o diretor da Intel ou da AMD, certo? O que te dizem é para comprar é em quem vende. Não nos chateias. Então, para reclamar, também é em quem vende. Não foste tu que inventaste esse esquema. Quando nasceste, esse esquema já existia, ok? Provavelmente. Então, o que é que tu vais fazer? Tu vais reclamar até o teu PC deixar de crashar, ok? Quando ele deixar de crashar, tu tens de confirmar que ele continua a bater 6 GB. Porque é o que está na caixa, é o que está na especificação, e é o que tu pagaste. Tu pagaste um CPU que bate 6 GB, é só num ou 2 núcleos, não interessa. Vais abrir o teu hardware monitor e vais confirmar se de vez em quando ele chega aos 6 GB. Porque aquilo que fizeram contigo foi tentar-te enganar a primeira vez e vão tentar enganar a segunda e tu abriste as pernas a primeira vez e vais abrir a segunda. Ou não. Primeiro entregaram-te um CPU que vem com clock que não aguenta de forma saudável. Depois venderam-te uma motherboard premium, que supostamente é melhor, que agrava ainda mais a situação. E agora a solução é um update de BIOS que supostamente tira frequência ao CPU. Vamos ver. Eu não quero dizer que sim nem que não, quero ver vários casos, que ainda não vi, vários casos, diferentes combinações de CPU e bordo, até eu ter a certeza que processadores que batiam 6 GB deixaram de bater. 6 ou 5.8, em vez de 5.8 é 5.7. Reclama também. Porque o que possivelmente vai ser criado aqui, daqui para a frente, é que tu tens ou um CPU que te vai estragar nas mãos, ou um CPU que não faz o que promete. Os benchmarkers lançaram à pressa, como em todo o lançamento, benchmark no dia 1, porque é a principal fonte de receita de quem faz benchmark, é um lançamento do dia 1 e eles estão dependentes da Intel, da Nvidia e da AMD. Portanto, a relação entre Intel, Nvidia e AMD tem que ser sempre não muito má, porque eles precisam de samples, ok? Eles estão dependentes da review no dia 1. Não é uma semana mais tarde, porque a Intel se chateou e não vai mandar CPUs. Eles vão ter que comprar retail, e ao comprar retail vai ter que chegar, vão ter que iniciar os testes. Portanto, os reviewers mostraram-te qual CPU tu deves comprar ou que desempenho ele tem, certo? No dia 1 mal saiu. Está cheio de problemas, cheio de bugs, mas não interessa, o desempenho é este. Se tu queres isto, deves comprar assim ou compra antes aquilo. Os reviewers fizeram
o seu trabalho em dizer-te o que é que tu deves ou não comprar e mostrar-te um resultado e um comportamento do CPU. A Intel ou a AMD fez um conjunto de características, especificações técnicas que diz que o CPU tem que ter. E quando tu foste comprar, a loja ficou com o teu dinheiro, certo? Portanto, agora que tu gastaste 700 euros no CPU, 500 euros na motherboard, 300 euros na memória e mais 300 no water cooler porque andas a dormir, e a coisa não funciona bem, reclamas. Quando corrigirem e não bater os 6 GB, reclamas outra vez, porque eles criaram uma situação impossível, mentiram-te 2 vezes e criaram uma situação impossível. Pois, mas agora ou nós cumprimos o que prometemos em termos de especificação, que a especificação era para te convencer a comprar, agora que tu já compraste, a especificação já não diz nada, ou então o CPU vai degradar. Não. O CPU tem que funcionar. A minha sugestão, mais uma vez, é tu afinares à mão. Ok? Mas se tu não queres saber nada disso, é o teu direito. É a minha sugestão prática. Atenção. É compras, afinas à mão, puta que os pariu a todos. Reviewers, benchmarks, não confies em mim, não confies em mais nenhum. Foda-se a Intel, foda-se as lojas, foda-se os reviewers, foda-se tudo. Pegas no teu CPU, aprendes, afinas à mão, para ti estás safe. Mas, em termos de princípio, estás no teu direito. Compras o teu CPU, ou o teu computador com o CPU, funciona mal, garantia. Funciona bem, mas não cumpre a especificação. Garantia, eu quero um CPU que diga o que está escrito na filha da puta da caixa. Porque se na caixa diz 6 GB, tem que ser 6 GB. E não é por ter 100 MHz a menos que vai fazer diferença. Não faz, mas faz diferença no comportamento que nós estamos a concordar e a dizer que está ok e a incentivar na geração seguinte. O comportamento é, nós podemos lançar um CPU com determinado desempenho, assim que as pessoas compram, nós tiramos o desempenho fora. Isso não está ok, isso não é suposto ser correto e, infelizmente, a única forma que tu tens de manifestar é chatear quem te vendeu. Portanto, minha sugestão, infelizmente, desculpem, técnicos de loja, é fodido, não é culpa vossa, não foram vocês que inventaram o CPU, não foram vocês que inventaram o preço que mal paga a mão de obra. Eu sei, mas é a única coisa que o cliente tem. A única coisa que o cliente tem é pousar em cima do balcão 15 vezes até ter um CPU que funciona, sem crashar, e que cumpre o que está na caixa. Porque se a gente dá o cu outra vez, na próxima geração ele sai com 6 GB e passado um ano já só bate 5. O que é que acontece na tecnologia quando uma pequena coisa má se deixa passar? Aumenta, 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 aumenta e chegamos ao ponto onde a televisão agora precisa do microfone ligado 24 horas e se não aceitas os novos termos e condições não podes usar HDMI. Portanto, ou o microfone 24 horas ligado ou HDMI, temos pena. É o ponto a que chegamos porque foram coisinhas pequeninas que nós fomos deixando. Por último, te comprar em segunda mão. Não. Intel 13ª e 14ª geração, não compres em segunda mão ou compra extremamente barato. É muito caro, compra um CPU novo, mas de gama inferior. Daqui a um ano, de certeza que vai haver muitos Intel e novos, principalmente, degradados em segunda mão e não vais conseguir provar que o CPU está degradado, porque vais abrir o stress test e o CPU funciona. Só que crasha quando abres uma parte específica do mapa do jogo, enquanto tens o Discord mais o Spotify na terceira música da quarta playlist. Nessa situação ele crasha. Como é que vais provar que é do CPU? Boa sorte.